Filipenses capítulo 2, do 1 ao 3. Nós vamos ler, eu estou aguardando a projeção. Filipenses capítulo 2, do 1 ao 3. Abra sua Bíblia, mas eu tenho esse texto projetado aqui. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, do 1 ao 3. Eu convido você para ler aqui comigo na projeção, mas depois você vai acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim: se há, eu quero chamar a sua atenção para essas duas primeiras palavras, guarde elas no seu coração. Muito do que eu vou falar aqui de manhã depende dessas duas palavras. Se há, se não há, não precisa, mas se há, você vai entender onde a gente quer chegar. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Pagou aqui. Mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Amém? Pode tomar o seu assento. Já oramos, já cantamos, não é? Não é pelo muito orar aqui, já estamos em oração. Amados, eu quero trazer uma palavra, abreviada naturalmente, nessa temática aqui, ó. Unidade cristã, a nossa completa alegria. Você pode repetir o tema dessa palavra? Vamos lá? Unidade cristã, nossa completa alegria. De novo, vamos para memorizar. 1, 2, 3. Unidade cristã, nossa completa alegria. Alegria. Nós estamos no ano da unidade. E eu acredito, como foi o simpósio de pastores, que foi uma bênção esse ano, e o tema foi unidade de propósito, a nossa regional não poderia pegar um caminho diferente, não é? Então o tema desse encontro nosso é unidade. Pastor Enoque vai falar sobre unidade. E eu quero falar sobre a unidade cristã e a relação que ela tem com a alegria do crente. A unidade cristã e a nossa alegria. Porque é possível ser cristão e não estar alegre. Aliás, o que tem nos gabinetes pastorais e nos divãs de psicólogos, de crentes tristes e infelizes, é muito grande esse número. E eu quero então compartilhar com os irmãos a relação que existe da unidade cristã e de uma alegria que seja uma alegria completa. Meus amados, esse texto, ele introduz uma das declarações da Bíblia mais poderosas. Esse início do capítulo 2 aqui, ele é a introdução para um texto que eu acredito que esses pastores aqui todos já pregaram sobre ele. É aquele texto que fala sobre a humilhação de Jesus e a sua consequente exaltação. Porque logo na sequência aqui, no capítulo 2, Paulo escrevendo, ele diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas na forma humana humilhou-se, e os irmãos sabem que ele humilhou até a morte, e foi até que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que está sobre todo nome, do qual diante dele todo joelho se dobrará, e toda língua, que Jesus é Senhor. Então esse texto é maravilhoso, mas o que introduz esse texto, e que pouca gente para pensar, é a unidade. Porque quando fala de unidade, Paulo diz que tem que ter humildade. Aí, para dar o exemplo de humildade que leva à unidade, ele fala da humildade de Jesus. O tema desse assunto é unidade e humildade, desse capítulo.
não é? Só que ele começa falando da unidade da igreja, e ele dá o exemplo da humildade de Jesus, e ele alcançou o que ele precisava exatamente por conta disso. Então esse texto ele é singular, porque ele fala da humildade de Jesus, mas ele fala da unidade. E é sobre exatamente isso que eu quero falar. Outra coisa que é interessante, é que Paulo termina o capítulo 1 de Filipenses, lá no versículo 28, desse jeito aqui, ó. Em nada estáis intimidados pelos adversários, em nada. Ele está dizendo aqui, não tenham medo das ameaças. Igreja de Filipos, crentes filipenses, não tenham medo de nenhum tipo de adversário, porque o que para eles é prova de que vocês vão perecer, para nós é prova de salvação da parte de Deus. E é interessante aqui, amados, porque o que Paulo destaca no capítulo 1 são as ameaças externas. Preste atenção. O que Paulo está chamando a atenção no capítulo 1, e ele termina o capítulo 1, ele fala dos adversários do lado de fora da igreja. Ele fala das leis que podem nos atingir. Paulo vem falar aqui das ameaças de religiões, a ameaça do ecumenismo, é aquilo que vem de quem não é crente. E ele está dizendo, olha, igreja, não precisa ter medo das ameaças que vêm dos adversários. E adversário aqui é inimigo espiritual e inimigo humano. Gente que levanta para destruir a igreja. E Paulo está dizendo, o que para eles é prova de perdição, para nós é de salvação, porque o nosso socorro está no nome do Senhor. Amém, amados? Igreja não tem que temer a ameaça externa. Mas aí ele sai do perigo externo e ele vem para a ameaça interna. E qual que é a ameaça interna da igreja, amados? Vamos, qual que é a ameaça interna da igreja? Essa é perigosa. Essa é perigosa. Nós não temos que ter medo de comunismo. Aliás, você sabia que perseguição na igreja faz ela ficar mais crente? Porque aí o joio vaza. O morno não suporta perseguição. Morno não dá vida pela igreja. Morno não tem compromisso com Deus e com a palavra. Quando vem o vento da perseguição, quando os gafanhotos pousam na igreja, que Deus permite às vezes, eles são os primeiros a ir embora, como ratos de um navio, porque não tem compromisso com a embarcação. Muda de igreja, muda de denominação, pula para cá e para lá. Mas os fiéis permanecem, e a Bíblia fala que os vencedores que permaneceram até o final, esses receberão o galardão da parte de Deus. Agora, amados, a ameaça externa não acaba com a igreja, porque a Bíblia fala que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Então não temos que temer macumba, feitiçaria, lei que prejudica a igreja. O que nós temos que temer? A ameaça interna. Ameaça interna. Os inimigos contratam o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. E ele tenta 1, 2, 3, 4, N vezes e não consegue. Quando ele não consegue, ele diz, contra o povo de Deus não vale encantamento. Amém, amados? Vale um glória a Deus aí? Contra o povo de Deus não tem macumba, nome na boca de sapo, farofa na encruzilhada. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Glória a Deus, não é? Mas eu vou dar uma dica para você, rei. Coloca umas mulheres idólatras, prostitutas, põe uns homens sem caráter, com caráter ruim lá dentro, e aí vai destruir aquele povo, porque a ameaça externa faz eles ficarem fortes, mas a ameaça interna enfraquece, e quando enfraquece, eles se afastam de Deus, e eles longe de Deus, é fácil de destruir. E se o profeta Balaão sabia disso, Satanás sabe disso muito mais. Então, amados, Paulo vem tratar aqui de algo que é uma ameaça para a igreja.
E qual que é essa ameaça? Uma ameaça interna, a falta de unidade da igreja. A igreja precisa de viver em unidade. A palavra do Senhor diz que nós somos um só corpo, nós temos um só Espírito que é o Santo. A palavra de Deus diz que nós temos um só Senhor, que nós temos um só batismo, que nós somos um só povo. Amém? Então não tem como a gente viver sem unidade. E vale ressaltar aqui que unidade não é uniformidade. Uniformidade é tudo igual. Tem gente que quer que todo crente seja igual a ele. Não vai ser. Porque a igreja não é feita de tijolo, a igreja é feita de pedra. E eu te desafio a pegar duas pedras iguais. Não existe. Até a graça de Deus não atua do mesmo jeito. A Bíblia fala multiforme graça de Deus. A igreja nunca vai ser uniformizada, mas ela tem que estar em unidade. E aí é o desafio. Porque montuar tijolo, que é tudo igual, é fácil. Montuar pedra dá trabalho. Porque você tem que encaixar. Essa não, vira o lado, agora vai, e veio, deu certo. Aí, irmão, depois que encosta também, com o betume do Espírito Santo, ninguém destrói. Aleluia! Não espere uma igreja que pense exatamente igual a você, porque a igreja não é uniformizada. Igreja tem que viver em unidade, não obstante as nossas diferenças, não é? E é por isso que a Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros em amor. E esse suportar aqui, não é aquele negócio de falar assim, nossa, eu tenho que suportar o pastor Rodrigo porque ele é crente, né, irmão? Não, não é isso não. Sabe o que é suportar uns aos outros em amor? Ele está com dificuldade para levantar, aí eu dou suporte para ele levantar. Suporte aquele irmão que é mais difícil de você conviver com ele. Dê suporte para ele permanecer de pé diante do Senhor. Não é aquele negócio assim, olha, nós vamos para o céu, mas lá eu quero morar longe dele. Não, não é suportar, ai, tem que suportar, não. É abraçar e dizer, eu te amo em Cristo Jesus o Senhor. Porque a palavra diz assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Vira para quem está do seu lado e diga, irmão, me suporte. Aleluia, me suporte. Me suporte, me ajude naquilo que eu preciso. Xarabaxu inecai, nemanchu idefaz. Ah, mas o pastor Benjamin, como líder regional, irmão, ele é falho nisso, nisso e nisso. É onde eu preciso da sua ajuda, porque onde eu não preciso da sua ajuda, eu ando sozinho. Ah, mas o campo, irmão, o bispo, isso, aquilo. Irmão, onde você vê que precisa de suporte, seja você aquele que vai pular na frente de Jesus, cheio do Espírito Santo, e vai dizer, eu quero tampar o buraco dessa brecha, e eu vou suportar os irmãos em amor. Isso é o que a palavra está dizendo. Mas vamos correr aqui, porque eu só tenho mais 20 minutos. Amados, a unidade é um desejo do coração de Deus e uma necessidade da igreja. Vamos todos ler essa frase? Vamos, 1, 2, 3. A unidade Tem alguém que não concorda com essas duas premissas? Aqui está falando que é um desejo do coração de Deus e uma necessidade da igreja. Tem alguém que não concorda? Tem alguém que pensa, não, é óbvio, né? É o desejo de Deus que a igreja vive unidade. A última oração de Jesus, lá em João 17, quando ele despedia para ir para o Getsemane e o Calvário, ele ora e fala, Pai, que eles vivam em unidade, assim como eu e o Senhor somos um, que eles aprendam a ser um. Eu no Senhor, eles em mim, e todos nós, Deus e igreja, andando juntos em unidade. É desejo de Deus, e é uma necessidade da igreja, viver em unidade. É uma necessidade, amados. E eu quero aqui falar rapidamente com os irmãos. Antes de Paulo chamar a igreja à unidade, ele coloca aqui uma lista de motivos para que a igreja viva em unidade. Ele fala, se há, e aí eu entro naquela palavrinha que eu pedi vocês para lerem.
Se há. Porque se não houver, irmão, a gente vai pregar aqui até morrer e você não vai dar ouvido. Os motivos para a igreja viver em união é se há o que ele fala aqui, ó. Ele termina o capítulo 1 falando das ameaças externas. E quanto à ameaça externa, ele fala, não preocupa não, continue fiel, porque em Deus vocês são mais que vencedores. Amém, amados? Agora, se há, porque tem gente que está na igreja, mas não tem isso aqui, pastor Lacerda. Tem líderes, dirigentes de igreja, que não tem o que Paulo recomenda à igreja para ter. E é por isso que ele coloca a partícula condicionante se. Essa palavra na Bíblia me chama muita atenção. Onde tem se, é uma condicional. Ou seja, ou eu atendo aquela exigência, ou então eu não terei aquilo. E quando ele fala aqui, se há, ele está dizendo, se não houver, você não vai dar conta de atender o que eu estou pedindo. E antes de Paulo pedir, ele fala, se há exortação em Cristo, se há, no meio da igreja e na sua vida, eu acho interessante que lá na Bíblia ele fala, se há alguma, não precisa nem ser toda não, se há alguma exortação em Cristo. Amados, a palavra exortação é uma palavra grega, que não vem ao caso citar aqui, que indica obrigação imposta por Jesus. Preste atenção. Exortação em Cristo é o seguinte, alguma coisa que Jesus impõe que eu lhe obedeça. Será que nós somos evangélicos assim? Não, é do meu jeito, que nada, a Bíblia, irmão, tem hora que eu duvido, não é? Ou será que nós somos cristãos que vivemos debaixo de uma orientação de vida de Jesus? Eu não tenho dúvida, igreja, Regional 20, que todo mundo quer a cura de Jesus, todo mundo quer o perdão de Jesus, todo mundo quer o renovo de Jesus, todo mundo quer a alegria que vem de Jesus. Sabe por quê? Porque querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Quando a gente fala exortação em Jesus, ele está dizendo assim, se há, preste atenção aqui, alguma coisa que vem da parte de Jesus, que me obriga a ser diferente como igreja. Se há, então essa palavra é para você. Porque infelizmente tem gente vivendo na igreja, exatamente igual ou pior de quando era do mundo. Não tem humildade, não dá conta de perdoar, não ama, irmão, não converteu, não teve um encontro com Deus. Então essa palavra não é para você, mas aqueles que encontraram com o Calvário e teve uma história de mudança de vida, e eles podem dizer, antes eu era assim, eu me encontrei com Cristo, hoje eu sou diferente. Então tem exortação de Cristo na sua vida. A sua vida mudou quando você encontrou com Jesus? Tem exortação de Jesus na sua vida? A minha vida com a minha esposa era assim, eu sou crente, continua do mesmo jeito, palavrão, gritaria, e tudo do mesmo jeito. O meu namoro antes de Jesus era bagunçado, eu vim para a igreja que nada, irmão, muda nada, Jesus entende o meu coração. Ei, tem alguma exortação de Jesus aí na sua vida? Mudou alguma coisa? Porque essa palavra unidade é para quem teve um encontro com Deus e teve uma mudança, é uma nova criatura. Porque a velha criatura não consegue viver em unidade. Teria muito o que falar. Eu tenho que passar para frente. Mas tem exortação de Jesus aí na sua vida? Exortação quanto às palavras que saem da sua boca? Exortação quanto à roupa que você veste? Tem exortação como a maneira que você porta junto à sociedade? Tem alguma exortação para ser luz e sal? Ou de qualquer maneira está bom? Tem exortação? Então essa palavra é para você. Segundo motivo que Paulo fala antes de dizer da unidade. Ele fala assim, se há alguma consolação de amor. Aqui Paulo chama para a maior das decisões. Em outro tempo, amados, eu diria que isso aqui fala de sentimentos, porque na minha ignorância, eu pensava que amor
era um sentimento. Repita após mim, diga: amor não é sentimento. Diga: amor é decisão. Você sabia que amor não é sentimento? Eu estou sentindo de amar. Não, amor é escolha. Se fosse sentimento, Deus não mandaria a gente amar até os inimigos. Irmão, quem vai sentir de amar inimigo? Fala para mim. Nossa, hoje eu amanheci com um sentimento tão bom de amar. Aquele gerente, aquela pessoinha. Não tem, irmão. Aquele filho rebelde, aquele pai irresponsável, aquela mãe sem Jesus que só persegue. Não. Amor não é sentimento, amor é decisão. E Paulo está dizendo aqui, olha, se há alguma consolação de amor, e ele apela para a maior das escolhas e das decisões. E é interessante, amados, preste atenção, o amor é uma das identidades da igreja. Assim como tem a digital, a íris, o DNA, assim como tem o RG, o CPF seu, que são identidades suas. Uma das identidades da igreja é que a igreja ama. João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos. 2 pontos. Se tiverdes amor uns para com os outros. Diga: como igreja, eu preciso aprender a amar. É amar ágape, é decidir amar os irmãos, é querer o bem, é preciso consolar em amor. Amados, como a igreja precisa voltar ao primeiro amor, a Deus e ao próximo. Como nós estamos longe do ideal de Deus de amar. O que levou Deus a nos dar Jesus foi o amor dele por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda nem convertidos éramos. E Paulo diz assim: se há alguma consolação de amor, tem amor aí no seu coração? Amados, tem amor? Igreja existe sem microfone, igreja existe sem prédio, igreja existe sem poltrona confortável. Espere, escute o que eu vou te dizer. Existe igreja sem lindas fachadas, sem blindex na frente, mas não existe igreja sem amor. Xarachuinekas. Porque Jesus diz aqui: nisto conhecerão todos que são meus discípulos. 2 pontos. Nisso que, Jesus? Se amar um ao outro, é meu discípulo. Chuinekas. Não é o paletó, não é a gravata, não é a credencial. Ei, tem consolação de amor aí no seu coração? Então essa palavra é para você. Pastor, está tendo não? Então é hora de você buscar. Terceira coisa que Paulo diz aqui, para a gente caminhar correndo aqui: se há alguma comunhão do Espírito. Se há alguma comunhão do Espírito. Porque tem gente que não tem comunhão do Espírito. O que é essa comunhão do Espírito? Ele está dizendo, sabe o quê? Lá em Avelinópolis, lá em Abadia, lá na nossa sede, lá no Mariápolis, ele está dizendo lá no Samara, lá em Santa Maria, lá no Bela Vista, lá no Laguna, lá no Guarujá, lá no Vieira, lá em Capelinha, no Brasil e no mundo todo, onde tem igreja lavada pelo sangue de Jesus, o Espírito que age nela é um só. O Espírito é comum. O Espírito que fala e age lá, ele fala e age aqui. Então nós temos comunhão no Espírito Santo de Deus. Tem comunhão no Espírito Santo? É o mesmo Espírito que age entre vocês?
Agora a Bíblia manda a gente provar os espíritos, né? Olha, prova, porque tem uns espíritos aí, irmãos, maledicentes, murmuradores, vingativos, malignos, que se transfiguram em anjo de luz, mas não é o Espírito Santo de Deus. E Paulo está dizendo: olha, a igreja de Filipos, se tem comunhão do Espírito entre vocês. É óbvio que todos nós somos templo do Espírito, amém, amados? Amém? O Espírito que fala e age é o mesmo. A nossa comunhão não é num partido político, charanda, chudiás. A nossa comunhão não é numa placa, nem numa denominação. A nossa comunhão é no Espírito Santo de Deus. Como que eu vou viver sem unidade com o pastor Marcos Paulo, se o Espírito que age lá, age cá? O Espírito que fala lá, fala cá. Comunhão no Espírito. Se há, Ele está preparando aqui para fazer o pedido. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: a união só é possível, porque, irmão, montar pedra não é mole não. Pedra não encaixa. É por isso que tem que botar a pedra e vir com argamassa, com concreto, com betume para encaixar. Sabe qual que é a argamassa que dá unidade para as pedras? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz com que eu e o pastor Gilson andemos juntos. Ainda que sejamos tão diferentes, mas Ele vem e nos dá comunhão. E quando Ele nos dá comunhão, nós andamos em unidade para a glória do nome de Jesus. Amém, amados? Mas Paulo termina aqui como um quarto motivo para que nós vivamos em unidade. Ele fala: se há entre vós alguns entranhados afetos e misericórdia. Se há entre vós alguns, em palavra diferente, parece até língua estranha, né, irmão? Entranhados, sabe? Entranhados, é uma palavra assim, mas é exatamente o que a palavra afeto aqui significa: entranhas humanas, lá do interior, lá de dentro. O que é misericórdia? É você compadecer de alguém com o coração, é olhar a miséria de alguém. Eu vou lá, dou uma cesta, fiz a minha parte, vou embora. Não, isso é externo. Isso é para quem quer ganhar voto. Isso é para quem quer ser presidente e membro do conselho da cidade. É, para quem quer se eleger ou se promover. Faz como hipócrita para ser visto. Mas Paulo está dizendo aqui: olha, o afeto que leva à misericórdia não é de fora, não é de palavra, é lá de dentro. É aquela dor de alma que me leva a agir em prol de alguém, motivado não por algo temporal e passageiro, mas pelas entranhas. Enquanto aquela pessoa não restituir, não superar, eu vou orar e vou acompanhar até o final. O que Paulo está chamando a igreja aqui de Filipos é para que o sentimento que há entre os irmãos seja verdadeiro. Não é aquela coisa superficial, é entranhados afetos. O meu afeto para com o meu irmão não deve ser de boca para fora. E eu fico triste, vice-presidente, pastor Enoque, quando eu vejo gente que é mais entranhado com o partido político dele do que com os irmãos na fé. Eu fico triste quando eu vejo gente mais entranhado com o time de futebol dele do que com aquele que ele vai viver eternamente no céu. Amados, o afeto que nos leva à misericórdia uns com os outros tem que ser lá de dentro. E Paulo coloca essas 4 premissas ou motivos para fazer o pedido, e eu já começo a terminar aqui a palavra.
Paulo diz, olha, se há exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e entranháveis afetos e misericórdia, completa a minha alegria. E aqui vale ressaltar que ele estava preso. E irmãos, o que um preso quer para ficar alegre? Visita, oferta de dinheiro, roupa, um bom advogado, não é? O que um preso quer para ficar mais alegre ainda? Traz uma boa comida, eu estou com vontade de comer aquele churrasco, traz caprichado. Vê com aquele juiz lá uma liminar de soltura para eu sair. Esse homem estava preso, ele fala, gente, se há exortação, se há o Espírito, comunhão do Espírito, se tem isso entre vocês, completa a minha alegria, eu quero ficar completamente alegre acerca de vocês. Pastor Paulo, o que o senhor quer? Vive em unidade. E por isso eu coloco o tema nessa palavra, a unidade nos leva a mais completa alegria. Você pode ter todo o dinheiro dentro da sua família, se não tiver unidade entre marido, esposa e filhos, você não é alegre. A sua empresa pode ir bombando, de vento em popa, a sua fazenda pode produzir demais, se não tem unidade com quem vive ao seu lado, você não tem paz, sim ou não? Amados, a unidade completa a nossa alegria. Eu sou alegre porque eu sou salvo, eu sou templo do Espírito, mas se eu vivo num contexto de igreja que não tem unidade, onde todo mundo espeta todo mundo, onde não há entranháveis afetos, onde ninguém suporta ninguém, não é uma igreja alegre, é uma igreja separada, é um ministério que não rompe. E Paulo olha para a igreja, ali atrás daquelas grades, e diz, igreja de Filipos, alegra o meu coração, completa a minha alegria. O que o senhor quer, pastor Paulo? Um bom advogado? Não. Vive em unidade. Vive em unidade. Você só vai ser feliz quando você aprender a viver em unidade. E ele coloca isso de 4 maneiras. Eu resumi em viver em unidade, mas ele diz assim, pense a mesma coisa. Eu não tenho tempo de comentar isso. Tenha o mesmo amor. Sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, tudo aí é unidade. Pense a mesma coisa, tenha o mesmo amor, seja unido de alma, tenha o mesmo sentimento, tudo isso daí, unidade. A alegria de Paulo era ver a igreja viver em unidade, era ver a família viver em unidade, é ver os crentes vivendo na unidade do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Amém? Vamos caminhar aqui. Olha, completem a minha alegria. 2018, o Espírito Santo levou a nossa liderança a eleger 2018 como o ano da unidade. Irmãos, que não seja um banner nas nossas igrejas, que não seja um papel de parede na tela do computador apenas. Unidade é desejo do coração de Deus e necessidade da igreja. Ou nós aprendamos a viver em unidade, ou nós estamos correndo um sério perigo nesse momento da igreja. Eu quero trazer aqui para os irmãos uma estatística, pastor Enoque. O senhor conhece o livro do pastor MacArthur Jr. Ele faz uma pesquisa. John MacArthur Jr. Ele tem um livro chamado Redescobrimento do Ministério Pastoral. É um livro antigo, final da década de 90, não é novo. Eu recomendo aos pastores. Redescobrindo o Ministério Pastoral. E ele coloca ali uma pesquisa de um outro, ele cita, não é dele. Foi o John Seal que fez uma pesquisa entre líderes evangélicos renomados, para eles responderem a seguinte pergunta: qual o seu ponto de vista, ou a sua impressão do estado geral dos evangélicos no final do século 20 e início do século 21, que é o nosso século. Estamos a 18 anos do século 21. E a pergunta era essa: qual a sua impressão da igreja hoje? E olha, lá ele elege 8 premissas.
Eu peguei só 3 porque eu sabia que o tempo não suportaria e eu escolhi aquelas que me interessavam. A primeira conclusão que ele chega, irmãos, é que a igreja está com uma identidade incerta. Falta identidade no meio da igreja. Falta identidade. Identidade não é cabelo grande, identidade não é aquele vestidinho como as missionárias americanas vieram há 100 anos atrás, num clima tropical, abotoado até aqui, com aquela roupa de neve. Não é essa a identidade exterior, é a identidade interior. Eu pergunto aqui, quantos conhecem e concordam com o credo das Assembleias de Deus? Aliás, você já leu o credo? Pastor, você já pregou o credo na sua igreja? Não, irmão, eu estou lá, mas isso aqui eu penso diferente. Eu sou mais daquela igreja lá. Falta de unidade espiritual, falta de identidade. Gente que assenta no banco das Assembleias de Deus, mas não acredita no batismo com o Espírito Santo de Deus. Não tem unidade. Já está assim, cada um faz uma interpretação. A lures é disseminada uma verdadeira confusão acerca do que é ser evangélico hoje, irmão. Tem gente, dançarino e dançarina de boate, e é crente. Tem gente que trabalha na noite, mas é minha profissão. Trabalha na noite, na boate, droga e dólar e dinheiro. Não, mas eu vivo disso. Ah, é? Então vou botar uma boca de fumo ali e vou viver disso. Ah, eu vivo disso. O traficante justifica se for assim. Amados, falta a identidade da igreja na terra e entre nós. Segunda coisa que ele elegeu ali, falta de liderança bíblica. Eles não disseram que falta líder na igreja, falta liderança no modelo da Bíblia. Diga assim: o maior serve ao menor. É uma verdadeira escassez. Você consagra um membro a diácono, irmão, ele já entra. Ô membro, pega lá para mim, busca lá. O diácono vai a presbítero, ele chega aqui, não te chama de pastor mais não. Ô Benjamin, tudo bem? Sabe? Não tem humildade. Não tem, ele se refere à liderança de uma maneira assim, ele acha que ele é o Senhor agora da igreja. Amados, líderes de departamento, pastores, a igreja só tem um Senhor, não cabe outro. O resto, todos nós somos conservos em Cristo Jesus, o Senhor. E eles disseram: está faltando liderança no modelo bíblico. Se Jesus estivesse aqui e ninguém fosse lavar o pé um do outro, e lavar o pé aqui é enxugar a água que caiu ali, é recepção. Olha aquela turma em pé lá atrás, está lavando o nosso pé, a equipe da mídia ali trabalhando, e os cozinheiros ali, quase 40 graus, fazendo o almoço que nós vamos comer, é lavar o pé. Líder que não quer servir, não é líder bíblico. Quando o seu pastor te elegeu líder na sua igreja, foi para você servir as senhoras, os senhores, os jovens e as crianças, porque no reino de Deus, o maior é que serve o menor. Terceira e última coisa, isso aqui me causou espanto: crescimento positivo, impacto negativo. Aqui eu estou colocando só a ideia, mas o que o autor dessa pesquisa viu lá? Existe um paradoxo. Qual que é o paradoxo? A igreja está crescendo, fazendo grandes templos, a membresia está crescendo. Pastor, o nosso relatório foi positivo, crescemos, mais crente, mais dinheiro, mais obra, mais prédio, mais. Qual o impacto disso na sociedade? A bancada evangélica aumenta cada vez, a cada eleição. A corrupção é a mesma. O Brasil não muda. Você é crente no seu setor, ganha o vizinho, ganha o outro e nada muda. É um crescimento positivo com impacto negativo, porque quanto mais a igreja cresce, menos testemunho de crente ela dá. Irmão, isso aqui dói, porque eu sou pastor regional.
vai ser cobrado xará, chuiracai de mim. Isso não fala nada para você, não. Nós estamos tendo um crescimento quantitativo e um decrescimento qualitativo. Isso é sério. Eu demorei a sair dessa ideia para construir isso daqui. Porque é realidade. Nós líderes estamos olhando, é número de membro, é número disso, é aquilo, amém, é bom. O crescimento tem que ser quali e quanti. O que é isso? Qualitativo e quantitativo. Não é um ou outro, é um e o outro, amém, amados? Mas precisamos ver a questão do impacto que isso causa na sociedade. Eu recebi um vídeo ontem, mostrei para a pastora Simone, eu não sei quantos viram. Uma entrevista na TV Cultura de uma das matriarcas de uma escola de samba do Rio de Janeiro. Não vou falar o nome nem da favela e nem dela, porque não vamos divulgar nada aqui. Não sei quantos viram esse vídeo. Ela sentou naquela cadeira do centro, eu não me lembro o nome do programa, e os... Roda Viva. E os camaradas perguntavam, ela virava. Aí alguém perguntou lá, mas tem muita gente lá da sua escola que não é da comunidade. Ela falou assim, você não imagina a dificuldade que nós temos. Antigamente faltava roupa para a comunidade vestir e comprou os blocos. Hoje em dia sobra. Nós temos que buscar gente fora da favela. Ah, mas por que isso? Aí ela fala assim, os Bíblia entraram no morro. Aleluia. Aí o camarada falou assim, a igreja está atrapalhando o samba? Ela falou, até meu neto que nasceu lá, porta-bandeira e na bateria, agora é Bíblia, e não quer mais, fala que é do inimigo isso daí. Aleluia, aleluia. Aí pode aplaudir, irmão, pode aplaudir, isso é igreja, isso é igreja. Achará, Shurimahai. Aí o camarada perguntou, só lá na comunidade da sua favela, tem quantos templos evangélicos? Ela falou, 3. E ela ainda disse assim, e não é só velho não, as meninas, moça, bonita, vira a Bíblia e não quer mais saber disso. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Irmão, nós estamos impactando a nossa geração, a nossa família, a nossa família é impactada com Deus em nós. A presença do Espírito Santo é real em nós para impactar até aqueles que nos chamam de Bíblia, aleluia. Ter que engolir que o Evangelho muda, inclusive a mim, pregador. Isso aqui é sério. Um crescimento positivo de metas batidas e um impacto negativo de falta de testemunho e moral e caráter. Precisa mudar, irmãos. Precisa mudar. Ou então não há exortação em Cristo na nossa vida. Diga para quem está do seu lado, você não é mundo, você não é Babilônia, você é igreja. Diga aí, você é diferente. Por isso o mundo te odeia. Por isso o mundo vira as costas. Você é igreja. A igreja precisa disso, irmão. Viver em unidade é ser uma igreja bíblica. Eu estava olhando, antigamente a igreja era assim, tradicional e reformada, né? Qual igreja? É tradicional ou reformada? Hoje é a igreja bíblica e não bíblica. Porque o que tem de igreja não bíblica aí, irmão, não é? Hoje não é mais reformado ou tradicional, contemporâneo. O próprio MacArthur fala isso no livro. Já não é mais tradicional e pentecostal, não. Hoje tem igreja bíblica, que segue a Bíblia, e tem igreja não bíblica. É só ferramenta de curso, sociologia, psicologia, que funciona, desde que seja alinhada com a palavra de Deus. Senão, não. É ferramenta, mas a doutrina é da palavra de Deus. Não pode ser diferente. Viver em unidade é ser uma igreja bíblica, uma igreja que causa impacto na sociedade. E eu quero concluir aqui, citando também, hoje é realidade, as mídias sociais, não tem como fugir disso. Quem viu aquele vídeo
2 búfalos adultos que vão beber água com um filhotinho. De repente vêm os leões. Os 2 grandes correm, os leões encantou o búfalozinho na água. Quem já viu esse vídeo? E começa a morder aquele bichinho, empurrando ele para a água. Para completar, vem um jacaré e tá no pé do búfalo. Irmão, que tribulação. Sangue de Jesus, eu tinha que pôr ali, né? Búfalo, leão e o jacaré. Quem viu esse vídeo aí? Quem viu? Depois bota lá para você ver, búfalo e os leões. E irmão, e está aquele bando de leão lá. Uma das búfalas lá era a mãe do garotinho, do filhotinho, né? E correu e sumiu. Mas que covardia! Abandonou, não é? Que mãe ruim! De repente vem um rebanho de búfalos lá. Puf, puf. Os leões olham e falam: eles não vão encarar, a gente vai matar. Um chega e outro chega e fala. De repente um pega um chifre lá e joga um da altura desse teto aqui, cai lá e já cai correndo. O outro olha aquilo e sai correndo também. Não é assim? E o bichinho está lá deitado e um mordendo. De repente vem um e tal, um pisa e tal. De repente os leões todos saem correndo. E o búfalo assim, ferido, levanta e acompanha. Olha a cara desse leão aí, irmãos. Olha a cara desse leão aí. Olha os búfalos lá atrás. Vem cá, miserável. Vem cá, nós vamos te pegar. Isso fala de unidade. A palavra de Deus fala que Satanás ruge como leão, procurando o crente desunido para matar. Mas quem está em unidade, olha lá a cara dele, irmão. Crente que toma ceia, que está em comunhão, que é obreiro fiel, cheio do Espírito Santo. Olha o semblante do capeta quando vê o crente unido. Alguém chega e fala: aquele irmão lá falou mal de você. Ah, é? Você vai lá, abraça o irmão e fala: irmão, estou em oração por você e eu te amo em Cristo Jesus. Olha a cara do capeta correndo, olha a cara do diabo correndo. É unidade, é unidade. O segredo da vitória da igreja é a unidade da igreja.